Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Sabrina e nós vamos trabalhar um pouco mais sobre átomos e elementos químicos. Nós vimos nas aulas anteriores tanto os modelos atômicos como é formado o elemento químico, né? Nós aprendemos que eles são formados por um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Nós vimos também que as moléculas são a menor parte que representam e mantêm as características de uma substância. E aí a gente trabalhou o exemplo da água, onde a gente conhece que a molécula da água é H2O. Isso significa o quê? Que a nossa substância pura, a água, ela é composta por várias moléculas de H2O que vão se ligando. Várias, milhares, bilhões, trilhões dessas moléculas se juntam, vão se ligando e formam o que nós chamamos hoje como substância água. A gente falou também um pouquinho de substância pura e composta, mas a gente vai aprofundar bastante esse conteúdo nas nossas próximas aulas. Hoje nós vamos falar sobre isótopos e número de massa, que é um conteúdo muito importante para a gente entender como que se determina a massa atômica dos nossos elementos. Aqueles elementos que estão lá na tabela periódica, eles têm uma massa. Se você pegar uma tabela agora nesse momento, você vai ver. Nós vamos ter a representação do número atômico lá em cima do símbolo do elemento e abaixo dele vai ter o número da sua massa atômica. Vamos lá para a gente aprender como que é feito esses cálculos? Estamos aqui na parte 6 sobre átomos e elementos químicos. E a gente vai começar falando desses nossos colegas aqui, ó, os isótopos. Aqui a gente tem um exemplo que nós vamos trabalhar para a gente poder entender como que funciona esse conceito, como é que é trabalhado dentro da química os isótopos. Bom, átomos de um mesmo elemento químico, no caso os isótopos, eles vão ser átomos de um mesmo elemento químico, portanto, eles vão ter o quê? O mesmo número atômico. Eles podem apresentar diferentes números de nêutrons lá no seu núcleo. Por essa razão, seus números de massa podem ser diferentes. Professora, não entendi nada. Não entendi, mas o isótopo, ele não é o mesmo elemento químico, não é um átomo do mesmo elemento? Sim, ele é o átomo do mesmo elemento. Se eu falo carbono 12, carbono 13, carbono 14, eu estou falando do elemento carbono, certo? Só que eu estou falando de isótopos diferentes desse mesmo elemento. Calma aí, deu uma tontura aqui, né? Vamos lá. Nós aprendemos lá nos modelos atômicos que a massa do átomo ela é determinada pela quantidade de prótons e nêutrons que ele tem lá no seu núcleo, lembram? Tanto que o número de massa ele é representado pelo símbolo, a letra A maiúscula. A gente dizia que A é igual a Z mais N. Quem é Z? Número atômico, ou seja, quantidade de prótons. Quem é N? N é nêutrons. O elétron, galera, ele não interfere na massa atômica do nosso átomo, uma vez que a massa dele é muito pequena, é 1.800 e lá vai porrada vezes menor que a do próton. Eles têm massas totalmente diferentes, prótons e elétrons. A única coisa que eles vão ter são as cargas inversas, que o próton é positivo e o elétron é negativo. Mas quando se trata de massa, as massas deles são bem distantes uma da outra. Por isso que a massa do elétron é considerada desprezível quando a gente vai determinar o número de massa de um átomo. Quem a gente soma? A quantidade de prótons e nêutrons que ele tem lá no núcleo. Aí que surgem os isótopos. Por quê? Alguns átomos, não são todos, tá, galerinha? Alguns átomos do mesmo elemento, eles vão apresentar quantidade de nêutrons diferentes lá no seu núcleo. Sempre vai ser diferente a quantidade de nêutrons. Lembra na aula passada? Eu falei que em relação aos prótons não ocorre perca nem ganho de prótons.
O átomo ele pode perder ou ganhar elétrons, mas os prótons estão no núcleo, eles são, ali não se mexe, eles não vão variar. Mas a quantidade de nêutrons que eles apresentam, ela pode variar. Isso é uma coisa natural. Devido a muitos estudos em relação à massa atômica dos elementos, observou-se que alguns átomos apresentavam quantidades diferentes de nêutrons no seu núcleo. E aí observou que isso fazia com que átomos do mesmo elemento apresentassem número de massa diferentes. Daí surgiu o termo isótopos, tá? Aonde a gente tem, por definição, que são átomos do mesmo elemento químico, ou seja, apresentam o mesmo número atômico, porém apresentam um número de massa diferentes, uma vez que eles apresentam quantidades diferentes de nêutrons lá no núcleo deles. Vamos lá para a gente entender um pouco mais? Vamos ver alguns exemplos? Bom, para finalizar o conceito, a gente tem que entender que esses átomos que são chamados de isótopos, eles sempre vão ter, eles podem apresentar um número de nêutrons lá no seu núcleo diferentes. Porém, o número de prótons sempre será o mesmo. Olha aqui o exemplo. Eu acabei de falar do carbono, né? Observem que aqui eu estou falando somente do elemento carbono, não tem elemento diferente ali, até porque se tiver elemento diferente, não é nem isótopo, né? Olha só, o número atômico desses átomos aqui é 6. Significa que lá no núcleo do nosso querido átomo, ele apresenta 6 prótons. Professor, e quantos elétrons esse átomo vai ter então? 6 também, tá? Observem que eu não tenho carga positiva nem negativa em nenhum desses símbolos aí. Então, significa que eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Então, o número atômico deles, ó, 6, 6, 6. Todos eles apresentam 6 prótons lá no seu núcleo. Porém, também nesse núcleo, eles apresentam números de nêutrons diferentes. E esses números de nêutrons diferentes faz com que as massas atômicas deles sejam também diferentes. Se a gente for querer aqui, ó, descobrir quantos nêutrons existem nesse primeiro carbono, carbono 12, vamos chamar ele de carbono 12, porque é realmente o nome dele. O que eu tenho que fazer? Se a massa atômica, olha só, é igual a Z mais N, e se eu quiser saber só o valor de N, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que N é igual ao número de massa menos o número atômico. Então, para a gente saber quantos nêutrons tem nesse primeiro carbono, basta a gente fazer o quê? 12 menos 6, que vai dar quantos nêutrons? 6 nêutrons. Então, nosso carbono 12, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons lá no seu núcleo. Por isso, a massa dele é 12. Mas e o próximo carbono? Vamos pegar aqui o carbono 13. Faz o mesmo cálculo, galerinha. Número de massa é igual... Número de massa não. Número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. A massa desse cara aqui, ó, é 13. 13 menos 6 vai me dar quantos nêutrons? 7. E o 14? Vamos lá, mesma historinha. Número de massa é igual. Número de nêutrons, porque é N, né? É igual ao número de massa menos o número atômico, ó. Nêutrons é igual. Quem é o número de massa dele? 14. Menos quanto? Menos 6, que é o seu número atômico, que vai dar 8 nêutrons. Essa quantidade de nêutrons diferentes lá no núcleo de cada átomo desse de carbono faz com que os seus números de massa sejam diferentes. Como eles apresentam o mesmo número atômico e o número de massa diferente entre eles, nós dizemos que eles aqui, ó, são isótopos. O nome isótopo é o nome do próprio elemento. Se eu for dar o nome do isótopo, desse cara aqui, que é o carbono, vai ser o nome dele, carbono, seguido do número de massa que ele apresenta.
Então, esse daqui, o primeiro, a gente chama ele de carbono 12, o segundo, carbono 13 e o último aqui, ó, carbono 14. Nome do elemento e a quantidade, o seu valor de número de massa. Outro exemplo aqui, que nós temos que é a única exceção para essa regra de nome do elemento seguido do seu número de massa é o hidrogênio. O hidrogênio, os seus isótopos, eles apresentam nomenclatura especial, tá, galerinha? Ele é especial de todas as maneiras, né? Até na representação lá na tabela periódica. Para o hidrogênio, também são encontrados 3 isótopos na natureza. O prótio, observem que esse cara aqui, ó, esse é o núcleo dele. Ele apresenta um único próton, ele não apresenta nêutron no seu núcleo. E um elétron aqui na sua eletrosfera. Já o nosso segundo isótopo, que é o deutério, ele apresenta o próton e um nêutron. Então, o seu número de massa aqui vai ser 2. Quantos elétrons ele tem? Continua com apenas 1. E o trítio, que é o nosso terceiro isótopo, ele tem um próton e 2 nêutrons. Então, o seu número de massa aqui vai ser 3. Ele vai continuar apresentando somente um elétron. Então, esses são os isótopos do elemento hidrogênio. Como eu já falei, são a única exceção para a nomenclatura. Enquanto aqui, ó, no carbono, a gente chama de carbono 12, carbono 13, carbono 14, assim como para os demais isótopos, aqui no hidrogênio não. Aqui nós temos uma nomenclatura específica para os 3 isótopos, que é o prótio, onde a gente tem número de massa igual a 1, porque ele apresenta somente um próton. O deutério, número de massa igual a 2, porque ele tem um nêutron e um próton. E o trítio, número de massa igual a 3, porque ele apresenta 2 nêutrons e um próton no seu núcleo. Mas de onde vem esse nome tão bonito chamado isótopo? Bom, o termo isótopo, ele vem do grego iso, que quer dizer mesmo, e topo, que quer dizer lugar. Isso significa mesmo lugar, o que está aludindo ao fato de que os isótopos ocupam o mesmo lugar, né, lá no sistema periódico, lá na nossa tabela. Vamos olhar aqui agora algumas composições isotópicas dos elementos químicos. A gente tem uma tabelinha, onde nós trazemos o nome do elemento, o seu número de massa, a sua massa atômica e a abundância, a porcentagem que eles aparecem na natureza. Então, aqui, ó, o berílio, nós temos o número de massa igual a 9, a sua massa atômica é 9,012182, a abundância dele é 100%, então a gente encontra 100% na natureza somente o berílio desta forma aqui. Aí a gente vem para o bório. Olha o boro. O boro, ele vai apresentar isótopos. Quantos? 2, ó. Um de massa 10, então boro 10, e outro de massa igual a 11, então a gente chama de boro 11. A massa atômica dele está aqui, ó. E a abundância está representada aqui, ó. O boro 10 tem abundância de 20%, enquanto o boro 11 tem uma abundância de 80%. Olha o oxigênio. O oxigênio ele apresenta aqui, ó, 3 isótopos. Oxigênio 16, oxigênio 17 e o oxigênio 18. Então, isso aqui é uma diferença pela quantidade de números de nêutrons no seu núcleo. O oxigênio 16, ele é o mais abundante, é 99,758%. Já o oxigênio 17, ele tem 0,038%, enquanto o oxigênio 18 tem 0,204% de abundância. O cobre, voltando, o cobre também apresenta isótopos. O cobre 63 e o cobre 65. Se a gente for olhar, a gente está determinando isso por quem? Pelo seu número de massa. A abundância do cobre 63 é de 69,2%, enquanto a abundância do cobre 65
é de 30,8%. Se a gente for fazer essa somatória, vai dar o quê? 100%, tá, gente? Todas as somatórias têm que dar 100%. Os isótopos de um mesmo elemento químico possuem as mesmas propriedades químicas, mas algumas propriedades físicas são diferentes, pois dependem da parte, em parte, né, da massa do átomo. Como eles têm massas diferentes, as propriedades físicas podem ser diferentes. Cada elemento é formado por determinada proporção de isótopos em nosso planeta. A porcentagem aproximada de cada isótopo de oxigênio, por exemplo, nós temos o oxigênio 16, que a gente acabou de ver a sua porcentagem, o oxigênio 17 e o oxigênio 18. Essas são as porcentagens que eles são encontrados na natureza. Quando a gente está falando de elemento químico, por exemplo, o elemento oxigênio, eu estou falando que ele é formado, por esses isótopos aqui, pela proporção dos isótopos, sabiam? Como que a gente faz isso? Como é que a gente determina a massa atômica de um elemento? Olha só, para elaborar uma escala dessas massas, a gente teve que utilizar um átomo como referência. Quem foi escolhido para fazer essa nossa referência aqui foi o nosso carbono 12. Ele é o nosso padrão de escala, a massa dele foi fixada em 12 unidades de massa atômica, né? A gente sabe que ele tem a quantidade de massa de somatória de prótons e nêutrons igual a 12, então a gente utilizou como unidade de massa atômica 12U. Esse U aqui está representando unidade de massa atômica. Como que a gente fez isso? A gente dividiu a massa do nosso carbono em 12 partes, cada uma representando uma unidade de massa atômica. Então, nesse caso aqui, como ele passou a ter, então, 12 unidades de massa atômica, a gente pôde determinar as massas dos outros elementos usando a massa dele como comparação. Quando a gente fala, por exemplo, que a massa do hélio é 4, isso significa que a massa desse átomo são 4 unidades da massa atômica. No caso, ele é 4 vezes 1 sobre 12. Por que 1 sobre 12? Porque nós estamos falando da massa do carbono 12, onde a gente dividiu ele em 12 partes. Então, a massa do hélio corresponderia a essa parte aqui, da massa do nosso carbono 12. Por exemplo, se a gente fosse falar do flúor, a gente verifica que a massa dele é de 19 unidades de massa atômica. Isso significa que ele tem 19 vezes mais pesado que 1 sobre 12, que é a massa do nosso carbono 12. Só para a gente complementar o conceito de massa atômica, o que nós temos que ter em mente? Como a gente viu que a maioria dos elementos químicos eles se apresentam na natureza na forma de 2 ou mais isótopos diferentes, se eu quero falar sobre massa atômica, eu tenho que ter a massa dos átomos que compõem meu elemento, certo? Então, nesse ponto aqui, a química ela teve que desenvolver uma fórmula para calcular essa massa atômica, respeitando essa diferença que existe aqui, né? A diferença de massa, do número de massa que existem nos átomos. Então, por exemplo, o elemento boro, a gente viu que ele tem dois isótopos naturais. Então, se eu estou dizendo que o elemento químico ele é formado por um conjunto de átomos iguais, o nosso boro é formado por um conjunto de isótopos de boro 10 e boro 11, que são átomos do elemento boro. Só que o boro 10, a massa dele é igual a 10 unidades de massa atômica. A sua abundância é 20%. Já o boro 11, qual é a massa dele? 11 unidades de massa atômica e a sua abundância é 80%. Para calcular a massa do nosso elemento boro, nós fazemos isso aqui, Massa média do átomo boro vai ser igual à abundância do seu primeiro isótopo, que é 20%,
vezes o número de massa dele, que é 10, mais a abundância do segundo isótopo, que é 80%, vezes o seu número de massa, que é 11 unidades. Multiplica, depois soma e divide por 100. Aí a gente determinou que a massa do elemento boro é igual a 10,8 unidades de massa atômica. Então, a gente pode concluir que os elementos químicos são formados, na realidade, por uma mistura de isótopos que ocorrem naturalmente. Por isso que a massa atômica relativa de um elemento, ela é uma média o quê? Ponderada, em função da massa e da porcentagem de cada isótopo que é formado o elemento. A massa atômica pode ser calculada por meio de uma média ponderada desses valores, que foi o cálculo que a gente acabou agora de fazer para o boro. Esse mesmo cálculo a gente faz para todos os nossos elementos químicos. Se ele tiver mais de 2 isótopos, a gente só continua fazendo a massa vezes a sua porcentagem e quanto ele tiver isótopos diferentes, tá? E para finalizar, toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. E aí a gente tem uma frase de Albert Einstein para finalizar a nossa aula de hoje. Bom, galerinha, eu sei que é muita coisa, é pouco tempo, mas a gente está aqui para aprender junto. Eu aprendo com vocês e vocês comigo. E a gente tem muito mais conteúdo para trabalhar nas nossas próximas aulas, então fique ligado.